Seja bem-vindo à aula Alocação de Ativos e Diversificação. Essa aula é uma das mais importantes do curso, tá? Então presta bastante atenção porque agora a gente começa de fato a falar sobre montagem de carteira, que é uma dúvida muito comum nos iniciantes, tá? Então, o que é alocação de ativos e diversificação? A alocação de ativos e diversificação parecem muito semelhantes e muita gente confunde as duas coisas, mas são totalmente diferentes. Eu vejo muito influenciador, inclusive, falando errado, tá? Falando sobre diversificação, quando na verdade ele quer falar sobre alocação de ativos. Basicamente, a alocação de ativos estabelece a base para a estrutura do seu portfólio, tá? Sua carteira de ações, sua carteira de investimentos. Já a diversificação preenche com os ativos. Então, imagina que você tem uma carteira de ações. O que você vai colocar dentro, as ações que você vai escolher são a diversificação, só que a ação ela é uma alocação de ativos, ela é uma classe de ativos. Fundo imobiliário já é outra classe de ativos, então se você tiver 2, 3, 4 tipos de fundos imobiliários diferentes, você está diversificando dentro da classe de ativos, então essa é a diferença. O objetivo da estratégia é encontrar investimentos que não se movam em paralelo um com o outro, desta forma, quando o investimento passa por uma fase difícil, outro vem a compensar. A chave para a criação de uma carteira de menor riscos é entender a diferença e como os dois trabalham juntos. A alocação de ativos envolve identificar o quanto da carteira deve ser distribuída em várias classes de ativos ou grandes tipos de investimento, tais como ações, fundos imobiliários, títulos, né, no caso renda fixa, commodities, dinheiro e etc. Então você tem uma pizza lá com uma alocação de classes de ativos diferente. O objetivo da alocação de ativos é otimizar o mix de investimentos em diferentes classes de ativos, a fim de maximizar o retorno da carteira de investimentos, minimizando o risco potencial com base no quadro do investidor, com tempo, tolerância ao risco e objetivos de investimentos de longo prazo, né? Então, muito ligado ao perfil de risco, uma aula que nós já tivemos, né? Você identifica o seu perfil de risco, aí você começa a fazer uma alocação de ativos de acordo com aquele perfil de risco. Aqui nós estamos em detalhes, basicamente, daquela aula, né? Sobre perfil de risco, né? Quando eu falei que você tinha lá, se o perfil de risco fosse conservador, você teria que ter 60% em renda fixa e 40% em ações, um exemplo, tá? Ao escolher uma variedade de aplicações que reagem de formas diferentes em distintas condições de mercado, os ativos descritos como tendo uma baixa correlação um com o outro podem reduzir o risco da carteira. Então, renda fixa e ações, por exemplo, tem uma baixa correlação um com o outro. Uma renda fixa ou outra ações. Fundos imobiliários, apesar de ser renda variável, também é diferente, né, de ações. Mesma coisa você investir direto em commodities, que eu não acho legal, né? Ou o dinheiro que você tem em poupança. Então, são investimentos que possuem... É importante você ter investimentos que possuem relação diferente uma com a outra. Investir no exterior, por exemplo, enquanto você também investe no Brasil. Isso é uma forma de você diversificar em classes de ativos diferentes e diminuir, consequentemente, o risco da carteira. Então, esse aqui é um exemplo de alocação de ativos, tá? Então, você tem ali 30% em ações, 40% em títulos, né? No caso, renda fixa, 20% em fundos imobiliários, 5% em ouro, tá? Vai dar para investir em ouro? Dá, tem alguns fundos de ouro, sim. E 5% em dinheiro, né? Dinheiro ou uma reserva de oportunidade, ou dinheiro que está em conta corrente, etc. Isso é uma alocação de ativos, são classes de ativos diferentes, né? Então você tem o ouro, que é uma reserva de valor, você tem o dinheiro, que é uma reserva de liquidez, você tem fundos imobiliários, que é renda variável, mas tem menos volatilidade que ações, e você tem títulos públicos, no caso ali, renda fixa, tá? Eu preciso ter todos, Álvaro? Não. Você não precisa ter todos, vai depender do seu perfil. Por isso que é importante conhecer o seu perfil. Então, se o seu perfil for de conservador a moderado, você vai ter que ter menos exposições em renda variável. Isso é fato. Se o seu perfil for agressivo, você pode ter bem mais exposições a ações, fundos imobiliários e diminuir em títulos, em renda fixa. Você não precisa obrigatoriamente ter ouro na carteira, etc. Aí fica a seu critério. Diversificação. Diversificação está associada com a alocação de capital dentro das diferentes classes de ativos. Por exemplo, no âmbito das ações da carteira, os investimentos poderiam ser atribuídos a 50% em ações de grande capitalização, né, as large cap ou as blue chips,
20% em ações de média capitalização, as middle cap, 10% em ações de baixa capitalização, small cap, e 10% em ações internacionais e 10% em ações de mercados emergentes. É um exemplo de você diversificar em apenas uma classe de ativo, no caso de ações. Outro exemplo seria 30% em ações de empresas de utilidade pública, 20% em empresas de construção, 10% em empresas financeiras, 20% em empresas de consumo e 20% em empresas de tecnologia. Então você está diversificando em setores. Álvaro, eu não quero diversificar, eu acho difícil diversificar na questão da capitalização, né? Se é grande, se é médio. Eu acho o melhor setor. Pode ser? Pode. Você tem que diversificar. Então, assim, não adianta você ter todos os bancos da bolsa, por exemplo, na sua carteira. Você não está diversificando em setores, você está com um risco muito alto. Dá um problema bancário aí, vem uma canetada do governo, a sua carteira vai apanhar muito a cotação, isso vai afetar dividendos. Então, tem que tomar muito cuidado e você tem que diversificar. Quando você diversifica na classe de ativos, por exemplo, ações, diversificar em setores, tá? Eu prefiro diversificar em setores do que possivelmente em capitalização. Porque, naturalmente, quando você diversifica em setores, você acaba diversificando em empresas de capitalização. Ou seja, se ela é uma grande empresa, se ela é uma média, se ela é uma pequena. Quando você olha para a carteira, você fala, realmente, eu acabei diversificando aqui. Quando eu fiz por setores, eu acabei também diversificando no âmbito de diversificar por capitalização. Eu, particularmente, prefiro assim, tá? Então, o conceito de diversificação envolve a distribuição dos ativos dentro da classe de ativos individuais, enquanto o risco está distribuído entre as classes de ativos da carteira global. A diversificação reduz o risco dentro de cada classe de ativos. Um exemplo de diversificação nas ações, que a gente acabou de falar. Então, você tem ali utilidade pública 30%, construção 20%, financeiras 10%, consumo 20%, tecnologia 20%. Você diversificou em setores. Dá para diversificar até mais, tá? Tem varejo, tem um monte de coisa de setor que não está aqui nesse exemplo, mas que você também pode diversificar entre setores. Então, a gente falou aqui sobre a diferença entre diversificação e alocação de ativos. Então, alocação de ativos são classes de ativos diferentes, né? Ações, renda fixa, fundos imobiliários, ouro e dinheiro. E a diversificação é o que você faz dentro dessa classe de ativos. Se eu tivesse colocado um exemplo aqui de fundos imobiliários, por exemplo, você poderia ter um fundo de tijolo, um fundo de papel, um fundo de fundo, um fundo de desenvolvimento, né? Então é uma forma de você diversificar entre fundos imobiliários também. Na renda fixa não tem tanta essa necessidade. Você pode ter um título atrelado ao IPCA, um título atrelado à Selic, um título pré-fixado, mas não tem tanta necessidade de você diversificar na renda fixa. Na renda variável eu já vejo uma necessidade extrema de você realmente diversificar em setores e também diversificar até mesmo na porcentagem, né? Não dá muito peso para nenhum tipo de setor. Aqui, por exemplo, utilidade pública está com 30%, eu considero muito. Então, eu na minha carteira procuro ter setores ali no máximo 10 a 15% em cada setor. Se o setor for muito bom, tipo elétrico, financeiro, um pouquinho mais de peso, mas eu não gosto de dar muito peso a um determinado setor, porque igual eu falei, uma canetada do governo pode mudar tudo, tá? Então nessa aula você aprendeu sobre diversificação e sobre classes de ativos, tá bom? Te espero na próxima aula.